Fala, meus alunos. Vamos a mais uma aula? Vamos, né? Olha lá, ó. Pontos notáveis do triângulo. Lembra que na última aula a gente falou de triângulo especificamente. Triângulo, suas classificações por ângulos, por lados. E agora a gente vai falar de pontos notáveis do triângulo. São pontos que são considerados na matemática pontos muito importantes. Tá? Os pontos notáveis de um triângulo são elementos importantes na estrutura de formação e de caracterização dessa forma geométrica. Imagine você que um casal teve filhos trigêmeos idênticos e que o que os diferencia é apenas a marca de nascença. Um deles tem sua marca na barriga, o outro na perna e o terceiro no braço. Apesar de parecer um detalhe simples e pouco importante, a localização da marca de nascença é uma única forma de diferenciar os irmãos. Você diria que ela é importante? Ela é de suma importância. As marcas de nascença podem representar uma forma particular de ponto notável nos trigêmeos. Além dos elementos mais comuns trabalhados em um triângulo, temos outros como a mediana, o baricentro, a bissetriz. Essas serão, vocês vão perceber, são retas que cortam os triângulos e aí elas vão dar origem aos pontos que nós chamamos de pontos notáveis. Quais serão eles? O incentro, o ortocentro e o circuncentro. Uma ideia inicial que precisamos relembrar é o conceito de ponto médio. Dado um segmento de reta, o ponto médio é aquele que divide o segmento exatamente ao meio, originando dois segmentos de mesmo comprimento. No segmento de reta abaixo, o ponto M é o ponto médio da reta AB, e o segmento AM tem o mesmo comprimento do segmento MB. Em um triângulo, encontre o ponto médio de um de seus lados. Por exemplo, na figura abaixo marcamos o ponto M1, que é o ponto médio do lado AB. Feito isso, nós traçamos uma reta desse ponto M1 até o vértice oposto, no caso, o C. Essa reta CM1, destacada em vermelho, é dita mediana relativa ao vértice C ou ainda ao lado AB. Seguindo o mesmo princípio, encontramos os pontos médios dos outros lados do triângulo e traçamos a mediana relativa a cada lado. As três medianas encontram-se em um ponto, que é chamado de baricentro. Na figura abaixo, ele foi identificado pelo ponto D. Bom, a figura é essa aí, ó. M1 de vermelho, M2 de azul e M3 de verde. Esses três segmentos são as medianas e o encontro desses segmentos é aquele ponto D, que é o baricentro. O baricentro é o ponto de equilíbrio do triângulo, tá? É o centro dele. Vamos agora traçar uma reta que divide ao meio dois ângulos do triângulo. Por exemplo, o vértice C. Essa reta deve interceptar o lado em frente ao ângulo. Nesse caso, o lado AB. Como podemos ver no primeiro triângulo da figura abaixo, a reta representa a bissetriz relativa ao lado AB, ou ao vértice C. Novamente, realizando esse procedimento em relação aos outros lados, vamos encontrar três bissetrizes que interceptam em um ponto chamado de incentro, que na figura abaixo
está representada pelo ponto I. Aí está caracterizado o incentro. E reparem ali que a bissetriz ela vai dividir cada ângulo em dois ângulos iguais. Ele divide os ângulos no meio. E aí não importa onde ele vai chegar do outro lado, tá? O importante aqui é dividir o ângulo ao meio. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Podemos ainda marcar a altura referente a um dos lados do triângulo. Por exemplo, no triângulo da figura abaixo, saindo do vértice C, traçamos uma reta que intercepta o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Essa reta representa a altura relativa ao lado AB, ou ao vértice C. Encontrando as alturas relativas a todos os lados, teremos um ponto formado pelo encontro dessas alturas, que é chamado de ortocentro. Em alguns casos, será necessário prolongar o segmento de reta das outras de tal forma que o ortocentro surgirá em um ponto externo ao triângulo. O ortocentro é o único ponto notável que pode estar fora do triângulo. Isso vai acontecer em triângulos obtusos, que a altura relativa a algum dos vértices será do lado de fora. Aí está o ortocentro. Está vendo ali, ó? 3 alturas. A altura ela precisa sair de cada vértice e chegar do outro lado formando um ângulo de 90 graus. Por fim, podemos marcar as mediatrizes de um triângulo da seguinte forma. Selecionamos um dos lados, por exemplo, o lado AB. Encontramos seu ponto médio, ao qual identificamos pelo ponto M1 e traçamos uma reta perpendicular ao lado AB. Esta é a primeira mediatriz. Ao encontrarmos as 3 mediatrizes, veremos que elas interceptam-se em um ponto no circuncentro, que na figura é representado pelo ponto E, no terceiro triângulo. Olha lá, o ponto E. E vocês reparem que essas retas, as bissetrizes, as mediatrizes, elas saem do ponto médio, formando 90 graus, mas elas não necessariamente precisam chegar ao vértice oposto. Nesse caso aí, se vocês observarem, nenhuma delas passou pelo vértice, tá bom? Ela tem como obrigação passar na metade do lado, formando 90 graus. Mas qual seria a importância de estudar esses pontos notáveis? Imagine que você agora é um arquiteto e construirá um monumento em formato piramidal. Se você não tiver pleno conhecimento dos pontos notáveis de um triângulo, poderá calcular mal o ortocentro dessa estrutura. Por exemplo, o que poderá gerar um erro na construção, que, por sua vez, poderá resultar na queda desse monumento, uma vez que suas alturas não foram bem definidas. Vejamos um exemplo ainda mais simples. Você deseja construir uma pequena pirâmide utilizando apenas laranjas, de modo que o ponto mais alto da pirâmide seja o baricentro. Se este for mal calculado, provavelmente as laranjas rolarão para todos os lados. Portanto, até mesmo em exemplos cotidianos, os pontos notáveis do triângulo podem ser observados. E aí, para a gente poder exercitar essas ideias,
exercícios do livro, páginas 110, 111, 112 e 113. Lembrando que nós estamos no módulo 3. Muito obrigado a todos, bons estudos. Até a próxima.